Estamos aqui agora no compilador e eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz na parte teórica, ok? Então, eu vou fazer um tipo de dado novo chamado aluno. Como é que eu faço isso? Antes da minha função main, eu vou criar uma struct, é uma estrutura. A estrutura que a gente vai criar possui algumas características. Primeiro, é um tipo de dado personalizado. A gente precisa colocar aquela do tipo struct. E aqui nós podemos dar o nome da nossa estrutura. Como eu quero criar um aluno, eu vou falar que a minha struct se chama aluno. Dentro das minhas chaves, eu vou criar as características desse aluno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que esse aluno tem uma característica chamada nome. Eu vou botar tamanho 50. A segunda característica que esse aluno vai ter vai ser uma disciplina. Eu vou colocar tamanho 50 também. E eu vou botar para ele duas notas. Então ele vai ter uma variável float nota 1 e uma outra chamada float nota 2. Que a gente pode usar isso aqui para calcular uma média, por exemplo. E para utilizar o tipo de variável que a gente acabou de criar, é muito fácil. A gente vai simplesmente falar que está usando uma struct chamada aluno e em seguida a gente coloca o nome da nossa variável. Eu vou falar que o nome da nossa variável é ficha aluno, certo? Agora eu quero preencher as características dessa ficha de aluno que eu acabei de criar. Como é que a gente faz isso? É bem simples. A gente pode simplesmente usar o conjunto de printfs e de scanfs que a gente já está acostumado. Então eu vou pedir primeiramente para ele digitar um nome e vou usar o scanf %s porque eu vou digitar um texto e vou ler para dentro da minha ficha de aluno. Agora aqui tem um detalhe. Eu não vou simplesmente colocar e-comercial ficha de aluno. Eu não posso fazer isso por quê? Porque a minha variável ficha de aluno não é do tipo string. Ela é do tipo estrutura aluno. Eu quero ler para dentro da minha estrutura de aluno para a minha característica chamada nome. Como é que eu faço isso? Depois do ficha de aluno, eu uso um ponto, e aqui vocês podem ver que o meu compilador já mostrou para mim as quatro características que tem dentro da minha estrutura de aluno. Dentro dessas quatro, eu vou escolher nome. Então, vou simplesmente digitar nome. Fazendo isso, ele vai ler o texto que eu digitar aqui para dentro da característica nome da minha variável ficha aluno. E vou fazer a mesma coisa para o nome da disciplina. Só que ao invés de colocar o nome aqui no print, vou colocar nome disciplina. E ao invés de nome, depois do meu ficha de aluno, eu vou colocar disciplina. Sempre usando o mesmo nome de... Sempre usando o mesmo nome aqui, igual ao que a gente criou dentro da nossa estrutura, ok? Vou fazer a mesma coisa para as notas. Nota 1. Vou usar um scanf. Dessa vez, como é uma nota, ela é do tipo float. E vou ler para dentro da nossa variável ficha aluno, nota 1. E a mesma coisa para a nossa nota 2. Então, nota 2. E aqui no final vai virar nota 2. Digamos agora que eu queira simplesmente fazer a média das duas notas e falar se está aprovado ou não para a disciplina. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui duas variáveis. Vou criar float nota 1. Vai ser igual a minha ficha aluno com a característica nota 1. A minha segunda variável, float nota 2, vai ser igual a ficha de aluno com a característica nota 2. E eu vou ter a minha variável, também float, média, que vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E eu vou dizer que a média é 7. Então, eu vou falar, se a média for maior ou igual a 7, vou falar que ele está aprovado. Caso contrário, eu vou simplesmente falar reprovado.
Ok, então para não ficar colado, depois do meu scanf, eu já vou colocar um printf contra barra n para ele pular uma linha depois de ler a última nota. Então, vou só ajeitar aqui a formatação do meu código. Pronto. E agora a gente já pode rodar para ver se está funcionando. Ele terminou de compilar. A primeira coisa que ele pede para a gente entrar é o nome. Então, eu vou colocar Vinícius. O nome da disciplina pode ser matemática. A primeira nota, eu vou fazer um exemplo em que eu estou aprovado, ok? Então, eu vou colocar 8 e a segunda nota vai ser 7. 8 mais 7 vai dar 15. 15 dividido por 2, aqui a nossa média vai dar 7,5. Como 7,5 é maior ou igual a 7, então ele tem que me mostrar aprovado. Foi isso que ele me mostrou. Ele me mostrou aprovado, então nosso programa está funcionando. Agora, uma coisa legal é o seguinte. Como o meu tipo de dado, como a minha estrutura aluno é, por si só, um tipo de dado, isso significa para mim o quê? Que eu posso criar um vetor de estruturas aluno. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de criar uma variável chamada ficha aluno, eu vou colocar fichas alunos e vou criar um vetor de alunos. E eu posso fazer isso aqui para simular uma sala de aula que, por exemplo, tenha vários alunos. Então aqui, para não botar o nosso exemplo muito grande, eu vou usar apenas 3 posições nesse vetor. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir as instâncias de ficha aluno por fichas alunos. E depois de feito isso, eu vou fazer uma alteração adicional. E depois de feito isso, vocês podem ver que ele está mostrando para mim um erro. Por quê? Como agora é um vetor do tipo aluno, não vale mais falar apenas que eu estou colocando a minha variável nome, por exemplo, dentro da característica nome do meu fichas alunos. Por que não vale mais isso? Porque agora, como é um vetor, eu preciso especificar de qual aluno eu estou falando. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, fazer um for, vou criar int i igual a 0, vou percorrer 3 alunos, então i enquanto for menor do que 3, e sempre aumentando o índice de 1 em 1. O que eu vou fazer agora para o nosso código funcionar? Vou copiar isso aqui tudo dentro do meu for. Vou inclusive dar mais um espaço aqui para não ficar tudo junto. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz com vetores. Eu vou abrir e fechar colchetes e usar o índice i para especificar que eu estou percorrendo um aluno de índice i no meu vetor de alunos. Vou fazer a mesma coisa para todas as instâncias em que eu chamo alguma característica dos alunos aqui. Então, tudo aqui, conforme eu estou mudando para colchetes i, vocês podem ver que os avisos em vermelho estão sumindo. Quer dizer que não tem mais nenhum erro no nosso código. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, fichas alunos na posição i e fichas alunos na posição i. Agora sim, o nosso programa está funcionando pegando diversos alunos diferentes. Então, aqui no final, eu vou colocar um printf e vou simplesmente botar alguns underlines, que é para a gente separar cada aluno. Agora eu vou rodar nosso programa novamente para a gente ver as fichas dos 3 alunos. O nome do meu primeiro aluno vai ser Vinícius. O nome da disciplina vai ser matemática. A minha primeira nota vai ser 8 e a minha segunda vai ser 7. Então, novamente, eu estou aprovado. Ele falou que estou aprovado e agora foi para o próximo aluno. O próximo aluno, vou falar que o nome dele é João. A disciplina dele não precisa ser igual à minha disciplina. Posso simplesmente falar geografia. A nota dele, eu vou fazer ele ser reprovado, só para a gente poder ver o teste. Então, 6 e 5, reprovado. O nosso terceiro aluno vai ser a Ana. A disciplina dela não precisa ser matemática nem geografia. Eu vou colocar física. Então, a nota 1 dela vai ser 8 e a nota 2 vai ser 9.
tornando ela uma aluna aprovada na disciplina física. Então, falou para mim que está aprovado, nosso código está funcionando.